foi o vigésimo Congresso Amazônico de Recursos Humanos. É o principal evento de recursos humanos da região norte. Muito bem. Então, o que que foi apresentado lá, né? Eu levei essa temática da psicologia positiva na floresta. Então, eu fiquei reflexivo, né? Era um congresso que falava muito de tecnologia, de propostas para a área de recursos humanos trazer aquilo que pudesse ter de novidade. Aí o José Wilson trouxe lá a proposta da psicologia positiva na floresta. E como é que começou tudo isso? Eu comecei, me veio esse insight a partir de um livro que eu conheci, né, do, do nosso professor Euler Ribeiro, também professor médico, né, reitor da universidade, né, da terceira idade, onde, na ocasião, o Dr. Euler, ele traz um estudo da longevidade do homem amazônico. Então, onde ele faz um comparativo de por que que o homem amazônico, aí especificamente ele acabou trabalhando com pessoas do município de Maués, mas, de uma maneira geral, abrange as pessoas da Amazônia. E é interessante que começou tudo isso porque o INSS ele estava questionando os moradores do município de Maués, né? Maués fica ali próximo aqui no Baixo Amazonas, né? E questionando porque tinham muitas pessoas com mais de 100 anos, tinham vários centenários lá, né? E o INSS entendeu que estava tendo fraudes, né? Vamos dizer assim, usando o nosso termo aqui, com os velhinhos, né? Lá da região. E, na verdade, aí foram ver o INSS quando chegou lá, não tinha nada de fraude, né? Os velhinhos estavam todos vivos, né? De 90 e poucos anos, com mais de 100 anos, e recebendo seu benefício legalmente pelo INSS. Aí chamou a atenção. Mas como é que tem tantas pessoas centenários, né, nesse município? Aí o professor Euler fez um estudo científico. Aqui, inclusive, eu estou trazendo que ele participou de uma conferência na França, apresentando isso, mas ele foi em outros países, foi no Japão, Alemanha, Estados Unidos, enfim, trazendo essa experiência que ele conheceu. E ele fez um comparativo da alimentação do povo, do homem da floresta e o estilo de vida dele, tá? Então não é também só a alimentação, mas o estilo de vida do homem da floresta, comparando até com outras regiões do mundo, onde também nós vamos encontrar pessoas, os centenários. Então, aí, mas falando especificamente da dieta amazônica, né, que é o tema que aparece aqui no título desse livro, o Euler traz os comparativos, né? Então, pegando aqui um exemplo, né? Ele vai ver, ele vai comparar o nosso jaraqui, que inclusive é o que está aqui na foto, né? Riquíssimo em ômega 3 e tem uma quantidade superior, por exemplo, ao salmão, que também é um peixe nobre, onde também tem uma certa quantidade de ômega 3. Então, o jaraqui está superior ao salmão. Aí ele vai pegar, por exemplo, o vinho, né, que os gregos, né, naquela região do Mediterrâneo, eles acabam adotando como parte da sua dieta. E o Euler traz o nosso açaí. Aí ele vai também trazer é, o, é, os óleos, os azeites, né, gregos, comparando com a nossa castanha. Então, o comparativo ele se equivale, em muitos casos, é superior. Por isso que a condição do homem da floresta amazônica é comparável com o estilo de vida, né, com a condição também
pegando só esse exemplo da alimentação, mas ele falou de várias outras coisas também, que o homem da floresta ele caminha bastante, o homem da floresta não tem todo esse estresse, né, que a gente acaba vivenciando nas grandes cidades. Enfim, o Euler Ribeiro fez uma comparação mostrando o homem da floresta amazônica com pessoas também de longevidade, né, de outras regiões. E eu peguei essa ideia do Euler para falar da psicologia, porque, como vocês sabem, me conhecem, eu tenho estudado esse assunto já há muito tempo, e eu quis mostrar como é que seria a psicologia positiva do homem da floresta, né? Então, foi aí que eu trouxe esse link para falar de psicologia positiva na floresta. Mas quando a gente fala de psicologia positiva, aí eu preciso trazer assim rapidamente alguns conceitos. Primeiro, para quem não conhece, alguns já devem ter visto, né, ouvido falar. Tudo começou no final dos anos 90, com a chegada do Martin Seligman à presidência da Associação Americana de Psicologia. E na ocasião ele montou um time para que pudessem trabalhar para fundar o campo da psicologia positiva, mas aí eu já começo já a fazer alguns ajustes, né, às vezes dos conceitos, porque quando fala psicologia positiva já vem dizer, ah, não, então é pensar positivo, é pensar que as coisas vão dar certo. Aí eu já começo a desconstruir um pouco algumas ideias, porque a gente tem problemas de linguagem, né? Mas o Martin Seligman foi, de fato, o que trouxe a ciência para a psicologia, de modo que, juntamente com Mihaly Csikszentmihalyi, Ray Fowler, né, e o Peterson, enfim, que a gente vai já falar dele daqui a pouco, ele traz esses fundamentos para a gente entender o que seria a psicologia positiva. Aí eu gosto desse conceito que o Seligman traz no livro Florescer, que ele fala que o objetivo da psicologia positiva é catalisar a mudança da psicologia, porque até então a psicologia só focava no tratamento de pessoas com algum distúrbio, com alguma doença. E o Martin Seligman questiona isso, e aí é que ele traz, né, que a psicologia também deveria olhar para não só o que está errado, mas também aquilo que as pessoas têm de bom, independente da condição de saúde da pessoa. Então, o que que a pessoa tem de bom e que poderia contribuir para a sua qualidade de vida? Então, essencialmente, a psicologia positiva, ela vai focar nisso, né? Então, o Seligman, ele tem, ele junto com grandes profissionais, ele fez um grande movimento científico onde ele trouxe isso, né? Quais são as bases da psicologia positiva? Primeiro, o ser humano, a sua essência é boa. Então, às vezes pode pensar assim, não, mas é isso mesmo, é isso mesmo, né? Nós, na nossa essência, nós somos bons, nós temos coisas boas, nós temos virtudes. Eu sempre gosto de usar o exemplo da criança. Então, quando a gente traz essa reflexão, a gente tem que ter um olhar para a criança. O que que a gente vê numa criança? A gente vê a essência do ser humano, que é o quê? Virtudes, coisas boas, né? A gente não vê numa criança o mal, algo que possa ser prejudicial. Muito pelo contrário, né? O olhar da criança, então, até se a gente for trazer para os cristãos, né, que a gente tem, os cristãos sempre trazem aquela reflexão de Cristo quando ele fala, né, o reino dos céus é para quem tem o coração de uma criança. Por quê? Porque a criança é boa, a criança não tem maldade. Então, essa é a nossa essência. Então, a psicologia positiva parte dessa base, que a nós, como essência humana, nós somos bons. A gente sempre vai buscar a felicidade. A outra base é essa, né? Então, depois, o Martin Seligman, o primeiro livro dele, ele inclusive falou de felicidade autêntica, eu já vou mostrar aqui na sequência,
E depois ele mudou o termo da felicidade para o florescimento, né? Que é o que a gente vai falar. E a felicidade é aqui a parte principal da psicologia positiva. Aí a gente vai derrubar aqueles mitos que eu estava falando, de pensar positivo, de achar que as coisas vão dar certo, de só buscar as coisas boas, não é isso. É que eles trouxeram, os cientistas da psicologia positiva, eles nos trouxeram que a gente vai alcançar. Aqui está a felicidade, né? Porque eu falei que é a base do início, né? Mas depois a gente vai falar do florescimento, mas que esse florescimento humano, essa felicidade, ela está relacionada ao exercício voluntário das virtudes. O que seria isso? Práticas diárias. A partir do momento que nós fazemos escolhas, tomamos decisões que vão nos fazer bem, isso vai nos levar a esse caminho do bem-estar. Então, são práticas e é um exercício que a gente vai fazer diariamente e durante o dia várias vezes. Então, existem várias práticas que vão nos levar a isso. Então, aqui eu estou trazendo uma foto não tão, não tão recente de Martin Seligman, né? Mas é a que eu tinha aqui. E aqui os dois livros, né? Que eu posso considerar como as bases da psicologia positiva, onde tem esses conceitos, dessas bases que eu estava falando. E o livro, primeiro ele começou com Felicidade Autêntica, como eu falei, depois ele mesmo, né? Quando ele vai escrever no Florescer, ele mesmo questiona que ele não gostou muito desse termo, porque às vezes a pessoa pode pensar que na psicologia positiva é só a felicidade, ou ele se limitar à felicidade, e a gente vai ver que o florescimento humano ele vai muito mais que isso, né? Então a gente vai encontrar, eu tenho o meu exemplar aqui, né? Eu não encontrei esse exemplar, não veio para o Brasil, né? Com esse garoto pulando, mas é exatamente isso, né? É a gente estar se abrindo para o mundo, para as nossas virtudes, para as nossas forças, né? Então vocês vão achar um exemplar com essa capa aqui. Quem encontrar esse outro aqui pode me dar de presente, eu aceito. Ok? E quando a gente fala do florescimento humano, que é o que o Martin Seligman traz nesse livro Florescer, ele vai trazer esse acrônimo, né? São seis letrinhas iniciais de seis palavras em inglês, mas aqui o José Luiz colocou aqui embaixo a tradução, ok? Então começa com as emoções positivas, né? Então, quando eu estou fazendo algum evento presencial, eu sempre até pergunto: o que que você gosta de fazer? Lembre de uma coisa que quando você faz, isso te faz bem. Né? Aí às vezes sai assim, eu gosto de estar com os meus filhos, eu gosto de estar com meu pet, eu gosto de estar em atividade física, né? Eu gosto de estar correndo, eu gosto de estar cozinhando, eu gosto de estar comendo, enfim, tem coisas que a gente faz, eu gosto de estar com os amigos. É, a experiência de vivenciar isso é o que a psicologia positiva traz como emoções positivas, né? Positive emotions, né? Seria a palavra em inglês, por isso P, né? Positive emotion. Então, tudo aquilo que a gente faz e que nos faz bem é algo que vai gerar essas emoções positivas. Aí eu vou até avançar um pouquinho mais. Dentro desses estudos científicos, eles viram que as coisas difíceis, os desafios, os problemas, né? Vamos falar assim, né? Alguns falam, não fale de problema, fale de desafio. Não, tudo bem, é só mudar a palavra de linguagem, mas a situação é a mesma, né? Mas essas coisas que são desagradáveis para a gente, eles falam o seguinte, que para cada situação dessa, nós deveríamos ter três positivas, né? Então, tem algo que eu faço e que eu não gosto. E é assim mesmo a vida, né? A gente não faz só o que a gente gosta. Tudo bem, a gente tem que fazer isso, mas nós precisamos fazer três coisas que nos façam bem, que nos tragam emoções positivas. Aí vem o questionamento: como você tem vivenciado isso? Você tem experimentado coisas que te fazem bem? Ou você não.
tá se tolhindo de coisas boas, coisas que te agradam, né? Coisas que fazem você sentir uma emoção positiva, né? Então, essa é a primeira base do florescimento, emoções positivas. Segunda base do florescimento, o engajamento. E o que seria esse engajamento? Sabe quando você está fazendo algo que você nem percebe o tempo passar? Você não sente fome, você não se interessa por nada, você só está ali naquele seu momento. Então, isso nós chamamos, psicologia positiva chama de engajamento. Aqui vai entrar, aí vocês podem ouvir também uma palavrinha chamada flow, né? Aí entra o Mihaly Csikszentmihalyi, né, que contribuiu bastante em relação a essa base científica da psicologia positiva, né, para alcançar o florescimento, que é esse engajamento. Aí é que a gente entra também com o mindfulness, né? Então, o José Wilson recentemente se tornou instrutor de mindfulness. Então, o mindfulness, ele também é uma experiência onde a gente consegue ter essa experiência do engajamento. E isso junto com as emoções positivas, vai formando o nosso florescimento, ok? Uma outra letrinha, relacionamentos positivos. Como têm sido os seus relacionamentos? Você tem estado próximo de pessoas que te levam para cima, que te apoiam, que estão engajadas contigo naquilo que você quer, nos teus projetos, nas suas ideias? Ou você tem experimentado pessoas que podem, por alguma razão, às vezes até, né, estar digamos assim, te levar para baixo, né? Alguns falam assim, tá, são até interromper um pouquinho a tela, né? Assim, às vezes é aquela experiência de pessoas até usam a expressão pessoas tóxicas, né? Pessoas que não contribuem, que não te influenciam, que não te apoiam, né? Então, como é que tem sido a tua convivência, os teus relacionamentos positivos, né? Então, mais um ponto de reflexão, né? Nós, de fato, temos vivenciado essa experiência positiva, né? Deixa eu colocar aqui de novo aqui na projeção. Muito bem. Aí o outro é sentido. O quanto que você tem feito tem um propósito. O quanto que as tuas ações têm influenciado positivamente a comunidade, as pessoas ao teu redor. E não pense que é alguma coisa assim revolucionária, né? Às vezes a gente pode pensar assim, agora tudo tem que ter um propósito, né? Então agora a gente tem que acabar com a fome do mundo. Não, não, não necessariamente precisa ser uma coisa assim dessa natureza, sabe? Mas só o fato de você reciclar seu lixo, olha, você já está fazendo muita coisa, né? Você já está contribuindo bastante, né? Então, e não só o seu, mas também das outras pessoas. Então, hoje eu tenho vivido uma experiência até pessoal, né? Que eu morava num condomínio, hoje eu estou morando num bairro. E eu tenho vivenciado isso, né? Eu uso agora os espaços públicos, né? E o quanto eu vejo que as pessoas, elas não se importam de deixar jogado, de ver uma coisa no chão e fica por isso mesmo. Às vezes está passeando com o seu pet, ele faz a sua necessidade e lá fica, ninguém se incomoda de limpar, né? Então, assim, falta bastante propósito, né? É disso que eu estou falando, tá? Então, a gente precisa vivenciar isso. Realização. Ficou bem diferente, né? Porque a palavra em inglês começa com A e aqui no português é R, mas esse A do PERMA tem a ver com as coisas que a gente conclui. O quanto você tem projetos que iniciam e ficam pelo caminho, e o quanto você tem projetos e coisas que você quer fazer e que você chega até o fim. Sabe aquelas inscrições que a gente faz na academia, e sabe aquele plano de treino, né, que a gente estabelece e acaba
não vivenciando, não seguindo a risca. Então, o quanto a gente tem completado a tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. A partir do momento que a gente completa, a gente fecha, esse ciclo de algo que a gente planejou fazer, isso vai trazendo uma satisfação para a gente, vai completar essa nossa cadeia do florescimento humano. Porque o contrário também é isso. Então eu faço, eu quero entrar numa dieta. Aí eu defino, não, eu vou entrar numa dieta a partir Aí eu até começo, mas na terceira semana eu interrompo. Aí daqui a 2 meses, quando eu lembro, aquilo me faz o mal, né? De pensar assim, pô, eu não consegui completar aquilo que eu me propus. É disso que eu estou falando. É disso que eles identificaram as pessoas que conseguem fechar ciclos, que conseguem fechar seus planos, eles têm uma sensação de satisfação superior a outras que deixam os seus projetos pelo caminho. E por último, esse aqui foi incluso depois, foram consultar depois o Martin Seligman, ele concordou, não, tudo bem, pode incluir, que de fato a saúde ela influencia muito no bem-estar. Então, quando nós temos uma condição de saúde mais favorável, quando a gente pode, de fato, se dedicar a isso, a gente consegue ter uma condição de bem-estar, de florescimento. A gente alcança esse florescimento a partir da possibilidade de sermos mais saudáveis, né? Então, quanto a gente tem ser movimentado, né? Às vezes o pessoal fala, não, tem que entrar em academia, né? Eu já questiono um pouco isso, né? Apesar de eu fazer atividade física, fazer musculação, mas não necessariamente eu entendo que precisa estar em uma academia, né? Eu defendo o movimento, eu defendo o movimento, né? Vamos nos movimentar, né? Vamos andar mais, vamos caminhar mais, vamos comer melhor, né? Então vamos fazer melhores escolhas no nosso cardápio. Isso é essencial. E lembrem sempre, né? Eu sempre falo isso, foi algo que eu aprendi do Abílio Diniz, né? Saudoso Abílio Diniz que nos deixou recente. Ele comentou uma vez, eu nunca esqueci, né? Que ele falou, olha, o problema não é exceção, nunca é exceção. O problema é a regra, né? Então, não é que por exemplo, eu não gosto de bolo, eu não gosto de lasanha, pizza, a picanha, eu gosto de tudo isso. Mas não dá para a gente comer isso todos os dias, né? E qual é a regra do José Wilson? A maçã. Agora, a exceção dele, uma picanha. Uma exceção dele, o bolo. Mas não pode ser uma regra, né? Então, a gente está falando disso. Então, pessoal, esse aqui são as bases para a gente alcançar o florescimento humano. Então, tinha até algumas pessoas perguntando, mas o que que é essa palestra aí que o Zé Wilson vai fazer? Não, ele vai falar sobre a psicologia positiva aí, mas o que que é isso, né? Então, vocês já viram, é um movimento científico, no final dos anos 90, mas a base desse movimento científico ele está aqui, no florescimento humano, ok? O PERMA, que a gente chama de PERMA, não é perna, não, é PERMA. Tudo bem? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui no chat. Eu não sei se estão escrevendo alguma coisa lá. Me parece que não, né? Senão eu estaria vendo. Deixa eu só ver um pouquinho aqui se aparece alguma coisa para mim. Não aparece. Bem, eu vou seguindo, né? Eu vou seguindo. Bem, aí é que vai entrar, depois de eu dar esse conceito do PERMA, eu vou até interromper um pouquinho aqui. Vejam, eu falei do início lá da psicologia positiva, falei do florescimento humano, as bases do florescimento humano, que é o PERMA, que é a gente vivenciar isso todos os dias, certo? Ter emoções positivas, estar enganjado, naquilo que a gente faz, ter relacionamentos positivos, a gente ter um sentido naquilo que nós fazemos, completar os ciclos, as coisas que nós nos comprometemos a fazer e ter saúde. Então, fazendo essas 6 bases, nós vamos alcançar o que a psicologia positiva traz de florescimento, né, de florescer. Né? E por isso o que eu estou também como propósito hoje aqui do Maria Falcão
né? O Espaço do Florescimento Humano Maria Falcão, ele quer trazer exatamente isso. Práticas, ações para que a gente possa se engajar nelas diariamente e assim a gente vivenciar essa experiência do florescimento humano. Ok, pessoal? Então vamos voltar aqui, voltando aqui. A gente tem uma outra base da psicologia positiva, que são as virtudes e forças de caráter. Aí, aqui eu já faço um parêntese, porque quando a gente fala de caráter, eu tenho sempre dificuldade de, quando vou levar nas minhas oficinas de forças, né, forças de caráter, tem uma oficina de forças de caráter, que é um processo de, eu diria assim, de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Quando fala de caráter, a gente já pensa logo, eu tenho caráter, eu não tenho caráter. Não, não é bem isso, né? Vocês vão até encontrar algumas pessoas que vão usar forças pessoais. Bem, eu prefiro não usar, mas fica mais fácil talvez de entender, né? É porque esse caráter na nossa linguagem, leva essa conotação de certo ou errado, né? Tem caráter ou não tem caráter, mas aqui a gente está falando de características, ok? Por isso que eu insisto com isso. E as forças de caráter, eles são uma grande base da psicologia positiva, né? Então, e o que são essas forças de caráter? São qualidades humanas positivas que todos nós temos. E o que é bacana, cada um tem de uma forma única. E essas forças, essas que fazem com que deixemos a nossa marca no mundo. Então, aquilo que nós temos de bom e o que a gente oferece no mundo, elas vão aparecer a partir dessa experiência das forças de caráter. E as forças de caráter, aqui tem um histórico, eu vou passar rápido aqui, né? Mas foi um estudo de mais de 3 anos, onde eles pesquisaram, tiveram um investimento altíssimo, né? é, em todos os países, com renomados profissionais, e no final saiu uma obra descritiva sobre cada uma dessas virtudes e forças que temos, né, que os seres humanos têm em comum, e que resultou nessa classificação. E o resultado final desse trabalho de 3 anos, concluiu-se que todos nós temos em comum 6 virtudes e 24 forças. Então, eles foram em todos os países, todas as culturas, todas as religiões, pesquisaram em todos os lugares, né? Foram na cultura africana, sul-americana, americana, europeia, com os cristãos, com os judeus, com os budistas, enfim, todas as religiões. E no final saiu essa classificação, que define que as virtudes comuns a nós são essas 6. Justiça, transcendência, sabedoria, coragem, temperança e humanidade. Então, essas 6 virtudes são comuns. E dentro dessas virtudes, nós temos 24 forças, né? Então, não está dividido exatamente 4 forças em cada uma das 6 virtudes, não. Por exemplo, a virtude de sabedoria, ela tem essas forças, a perspectiva, critério, amor, aprendizado, curiosidade, criatividade. Então, dando aqui como exemplo, e assim, cada uma das 24 forças, elas estão ligadas, né, a essas virtudes. Aí, assim, o Martin Seligman, aí vem uma, uma, vamos dizer assim, uma metáfora que ele acabou usando, né, porque vocês sabem que as doenças, elas têm uma codificação, né? Então, assim como as doenças têm uma codificação, o Martin Seligman trouxe para as virtudes e forças, ele fez uma classificação dessa maneira. Então, assim como tem o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, ele está trazendo essa classificação que depois foi levada para o VIA, né? Então, o VIA, uma pesquisa que tem no site desenvolvido por eles, né,
o Instituto Via, né, que foi o nome inicial estabelecido. E nesse via, a gente consegue fazer, né? Fala assim, neste via. Através do teste via, nós conseguimos identificar em nós as nossas virtudes e as nossas forças. As virtudes, elas vão aparecer baseado no resultado do nosso teste, né? Então, cada uma das forças vai aparecer na sequência. Então, às vezes as pessoas falam, não, vai lá no site e faz o teste. Então, eu sempre gosto de orientar as pessoas a terem pelo menos uma ideia do que elas estão sendo avaliadas, né? Porque acaba sendo uma avaliação, uma autoavaliação, e ele vai, baseado nas suas respostas, trazer para vocês o mapa das suas 24 forças, né? Então, vocês já estão convidados, né, a fazer o teste, não precisa ser agora, alguns já devem ter feito, podem refazer. Eu tenho um programa, né, que é uma oficina, aliás, onde a gente trabalha, uma oficina de 12 horas, onde a gente trabalha, porque não é só você fazer, eu fiz o teste, tá aqui é o meu relatório. Sim, e agora, como é que a gente vai aplicar, né? O que eu posso fazer com o meu resultado, né? Então, é isso aí que é interessante, né? Então, não é simplesmente fazer para você ter o teu relatório. Bem, esse trabalho aqui, esse material até está desatualizado, né? Que fala de que mais de 27 milhões de pessoas participaram, mas se vocês forem entrar lá, é mais que isso, né? Então, quando eu levei esse assunto lá no Congresso, eu levei com esse intuito, né? De mostrar que o Congresso, o foco dele era para a tecnologia. Então, a tecnologia nos auxilia nesse processo também de autoconhecimento a partir dessa base da psicologia positiva. Mas aí Zé Wilson ia falar do seu Wilson, pois é, aí é que entra o seu Wilson, né? Porque o que que eu fiz, né? É, eu, como falei para vocês, convivi 50 anos, né, com o seu Wilson, tive a oportunidade de ouvir suas histórias, de saber sua forma de pensar, de entender como ele se posicionava diante de determinadas situações. Então, eu fiz o teste via do seu Wilson. Então, eu fui lá, né? Respondi todo o questionário baseado naquilo que seria a resposta do seu Wilson, baseado naquilo que a gente o conhece, né? Então, foi daí que surgiu, né? Vou interromper aqui um pouquinho. Foi aí que surgiu essa ideia, né, da gente trazer a psicologia positiva na floresta a partir da experiência de alguém, né? E quem é esse alguém? O seu Wilson. Então, eu fiz o teste via e a partir do relatório dele eu apresentei como é que é o homem da Amazônia, como é que é a psicologia positiva, o teste via de um homem que vive na floresta, né? Então, eu vou apresentar agora para vocês. Eu lá no Congresso, eu fiz ainda um. Eu não vou fazer aqui com vocês, porque eu deixo para quando a gente estiver num evento presencial, né? Fica legal. Eu fui falar sobre algumas curiosidades, né, do Castanhal, né, que é onde o seu Wilson viveu a sua adolescência e juventude, né, na colheita de castanha, né? E a partir disso foram bases que o formaram, né, que o trouxeram para a condição que ele vivenciou. Muito bem. Então vamos partir aqui para conhecer um pouco as 5 forças, né, do homem da floresta. Aí no caso aqui o homem da floresta é o seu Wilson, né? Então tá aqui, eu pontuei de 1 a 5, eu vou apresentar de trás para frente, né? As 4 primeiras, aliás. Vou trazer as 4 primeiras forças do seu Wilson, baseado no teste VIA, baseado.
nos conceitos da psicologia positiva. Então, a primeira força do seu Wilson que aparece vem da virtude coragem, né? Então, o seu Wilson apareceu no teste dele, a quarta força. Eu até fiquei pensando, essa não deveria ser a primeira, né? Mas foi a quarta, né? Então, a quarta força do seu Wilson era bravura, sendo que é da virtude coragem, né? E eu já adianto para vocês, né, que essa é a minha 24ª força. Então pensa num cabra medroso, né? Um cabra sem bravura, é o José Wilson. É isso, e é isso que aparece no meu teste, né? Eu não falo com tanto orgulho assim, mas é a realidade, e isso representa realmente eu. Mas vamos, não sei se vai, deixa eu ver se eu consigo compartilhar o áudio também. Antes de eu passar aqui, né? Deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver se nesse meu compartilhamento vai aparecer o áudio também. Senão vocês não vão ouvir o. Ah, compartilhar o som, tá aqui. Eu me lembro das minhas primeiras palestras que eu colocava o vídeo e ninguém ouvia nada, né? Espero que agora vocês possam ver. Vamos lá. Joguei muito bola junto, lá mesmo na Chagas da Guiar. Aí ele passou a jogar no Nacional, justamente onde hoje em dia é o mercado. Peraí, deixa eu voltar aqui, que quem não está ouvindo sou eu, né? Aí fica difícil, né? Deixa eu colocar o som aqui. Pronto. Voltar de novo. Compartilhar a tela, incluindo o som. Então, nós vamos falar agora da quarta força do seu Wilson, que é a força Joguei muito da bola junto, lá mesmo bravura. na Chagas da Guiar. Aí ele passou a jogar no Nacional, justamente onde hoje em dia é o mercado. É no Olha campo só de esse futebol. teçado aí. Então nós se conhecemos há muitos anos, desde de criança, desde menino mesmo, sabe? Mas a minha vida, desde solteiro, era tirar castanha, tirar sova, pau rosa, balata, tudo isso. Tudo quanto era coisa da mata, eu sabia tirar. Porque meu trabalho era aquele, ganhava o dinheiro dali. E aí depois eu passei só trabalhar só na castanha. Eu entrava em janeiro e saía em maio, junho, no Castanhal, tendo Rirucu, perto lá da onde é o poço de petróleo. O áudio ficou um pouquinho baixo, né, nesse finalzinho, vocês viram? Mas não sei se vocês perceberam aí, né? Ele diz, né? Ele entrava em janeiro no Castanhal, saía em junho. Você já imaginou uma coisa dessa? Um cabra, eu não consigo me imaginar um dia, uma noite numa floresta. Floresta fechada mesmo, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, ah, não, o Castanhal era um lugar já limpo. Não, para você ter acesso lá nas castanheiras, é mata fechada, bruta mesmo, né? Então você imagina, tu passar 6 meses no meio da floresta. Então não é à toa que essa bravura apareceu, né? Essa bravura do seu Wilson apareceu. Ele aí com o teçado na boca. Nesse dia, inclusive, ele tirou, subiu lá no sítio da Mary Jane, né? Lá no Açutuba, subiu para tirar um cacho lá não era açaí, não, nem sei o que que era, mas ele subiu lá e com esse teçado na boca, né, para tirar. Então, o que que é a bravura na psicologia positiva? É uma pessoa corajosa, é uma pessoa que não recua diante de uma ameaça, diante de um desafio, uma dificuldade. É, Você vai defender o que é certo, mesmo que haja oposição, né? Então, não interessa, eu vou falar a verdade, o que eu penso, o que eu quero. Então, você age de acordo com suas convicções. Então, essa é a força da bravura. Então, eu bato palma aqui para o seu Wilson, porque, como eu disse, essa é a minha 24ª força, a dele é a quarta, né? Só isso.
Terceira força do seu Wilson, perseverança. É, E o que força é essa, José Wilson? Você trabalha duro para terminar o que começou. Independente do projeto, você vai terminar no tempo previsto. Você não se distrai quando trabalha, lembra lá do engajamento, e tem satisfação em completar uma tarefa. Então, eu lembro, eu não contei essa história nos outros vídeos, né, das histórias do seu Wilson, mas ele comenta de uma experiência que ele teve quando ele trabalhava nas estradas, consertando essa estrada que vai para Itacoatiara, né, para você ver, o seu Wilson era novo, já consertava, até hoje tem buraco lá, né? A gente para fazer uma viagem para Itacoatiara, mas agora até que tá bom, né? Eu tive lá no carnaval, até que tá boa a estrada. Mas, enfim, o seu estava trabalhando e eles tinham o método de trabalho assim: o engenheiro chegava de manhã e dizia: Olha, vocês vão limpar até aquele ponto. Aí definia um ponto para eles trabalharem, né? Aí eu, teçado lá rolando, né? E começa o trabalho. Aí chegou uma hora, mais ou menos umas 2 horas da tarde, que eles chegaram naquele ponto que o engenheiro tinha falado. Certo? Aí todo mundo parou, né? Paramos, tal. Ah, ele só vem às 4 horas. Beleza. Aí ficaram lá, né? Aí daqui a pouco o seu Wilson pega o teçado dele e vai lá. Pá, pá, pá. Aí o pessoal olhou, aí começaram a gritar: Ei, Wilson! Ei, Wilson! Aí ele fala: Mas o que foi? O que que é? O engenheiro falou que era até aqui, rapaz. O que que tá fazendo aí? Tá doido? Aí o seu Wilson, né? E aí? Vocês vão ficar sem fazer nada? Por que que a gente não pode continuar trabalhando? Só porque ele falou que era até aqui, ele só chega às 4 horas. E tal, então o seu Wilson pensa num cara assim que ele realmente dá duro, ele e não só para terminar aquilo que ele começou, mas para fazer mais do que aquilo que estava combinado. Então, isso é a experiência que o seu Wilson traz. E a terceira força que aparece no teste via do seu Wilson é a integridade, né? O que que é integridade? Vamos ver aqui o conceito, né? Você é uma pessoa honesta, já diz muita coisa aqui, né? Não apenas por falar a verdade, mas por viver de forma genuína e autêntica. Você tem os pés no chão e não é pretensioso. É uma pessoa realista. E o que que a gente recorda do seu Wilson nisso aí? Nesse eu até tenho um vídeo das histórias dele que eu contei, eu vou contar novamente aqui, sendo mais breve, né? Quando ele foi um dos primeiros trabalhos dele no Castanhal, onde ao chegar lá, a senhora, né, chama Dona Gina, né, não... Ela já tinha os combinado dela, né? Falou: Ah, rapaz, não tem castanhal para você trabalhar, não, né? Ele era novato, né? Aí ele: Não, mas eu tô querendo trabalhar, né? Que eu vou casar. O Zé até que fala: Não, eu queria trabalhar para casar. Aí eu: Não, não tem. Aí ela ficou assim: Olha, tem um castanhal. Tem um castanhal, mas dá pouca castanha. Se você quiser, parece assim, para ela não tinha interesse, né? Aí ele falou: Não, eu quero, eu quero. Aí o seu Wilson foi, né, para esse lugar. Pegou a canoa dele e chegou lá. E fez a base dele e começou. Só que o que ele estranhou, né? Que ela falou que não dava castanha, mas tinha muita castanha, né? E ele começou, né? Ele se empolgou e aí tanto que ele já estava juntando uma quantidade que já dava até para ele retornar lá no local. Aí o que que ele percebeu numa noite? Chegou uma pessoa lá, deu sinal chamando, aí ele foi lá olhar, o que que é? Aí, não, eu vim comprar uma castanha aí. Aí ele achou estranho, né? Mas como comprar castanha? Essa castanha não é minha. Eu estou trabalhando aqui, essa castanha é da Dona Gina. Não, não, eu sei que é da Dona Gina, mas eu sempre compro do pessoal que trabalha aqui nesse castanhal. Aí ele falou assim: o quê? Aqui eu não vou vender essa castanha, porque essa castanha não é minha. Essa castanha é da Dona Gina. Então vá-se embora daqui. Já foi pegando o teçado dele, o camarada pegou o beco, né? Que o homem era corajoso, né? Tinha bravura junto, né? Botou para correr e
quando ele chegou lá para entregar a castanha para Dona Gina, ele contou a história, né? Aí foi que ela entendeu por que que não dava castanha naquele castanhal. Aí pronto, né? Aí com essa integridade, o seu Wilson virou o homem de confiança da Dona Gina, né? Então, de fato, a integridade era algo muito forte aí no seu Wilson. Bem, e a primeira força? Qual a primeira força? Espiritualidade, né? Então, vocês vão ver até no vídeo aqui de encerramento que eu vou passar, a frase sempre marcante do seu Wilson, os nossos encontros, né? Então, hoje estava fazendo a minha oração do terço, hoje às 16 horas, eu estava lembrando da saudação espiritual do seu Wilson, né? Então, ele realmente tinha crenças fortes e coerentes sobre um propósito maior, sobre algo superior, né? Que eu entendo até que era o que ele vivenciava na floresta, né? Então, você sabe onde se encaixa nessa grande engrenagem. Então, ele tinha essa visão, né? E a pessoa que tem uma espiritualidade assim, as suas crenças modelam suas ações e são um recurso para confortá-lo, né, diante da dor, do sofrimento, das dificuldades. E quando eu me refiro a essas frases do seu Wilson, né, que ele sempre falava, eu agradeço a Deus, Nossa Senhora e ao Divino Espírito Santo. Então, nós que convivemos, tivemos a oportunidade de conviver com ele, né, nós ouvimos sempre essa saudação espiritual dele, de uma maneira simples, da sua forma de ser, de algo que realmente ele entendia que era superior e que ele entendia que deveria representar. Nós devíamos nos prostrar diante desse ser superior, né, diante de Deus para que de fato isso pudesse ser reconhecido. Então, quando eu vi esse resultado, isso me chamou bastante atenção, essa espiritualidade, porque a gente não está falando aqui de religião, tá? Então, alguém que vive na floresta, o nosso homem da floresta, as pessoas que vivem aqui na nossa região, elas têm essa conexão com a floresta, elas têm essa conexão com o universo, elas têm essa conexão com o Criador. Então, é muito forte. Eu entendi que, de fato, isso acaba representando isso. E para finalizar esse nosso momento, eu gostaria de encerrar com a metáfora, com essa metáfora aqui aqui a gente pode chamar de tracajá, né? Que são os tracajás, né? Mas a gente não tem uma pesquisa científica sobre isso, eu não sei se vocês sabem, né? Mas a gente tem das tartarugas marinhas. E saibam vocês que as tartarugas marinhas, elas nascem aos milhares, aos milhares. E saibam que base estatística de quem as acompanham, apenas 2% delas chegarão à vida adulta. Então, quando a gente olha para nós, mamíferos, né, humanos, a gente vê o quanto somos privilegiados, né? A taxa de mortalidade humana comparada com as das tartarugas, elas são insignificantes. E por que isso? Porque nós somos cuidados. As tartarugas saem dos seus ovos e muitas delas nem chegam ao mar. Elas são devoradas no caminho até o mar. Enquanto nós, mamíferos humanos, temos uma outra condição, né? Sempre trago, às vezes, o exemplo do William, né? Meu filho mais velho, que saiu de casa com 28 anos, né? Então, eu já estava até negociando um aluguel social com ele, né? Mas ele decidiu sair de casa, está muito bem, por sinal, hoje. Mas é isso. A gente tem sempre essa proteção e essa proteção
nós temos e essa condição que nós temos, de fato, nós devemos aos nossos pais, aos nossos tios, aos avós, enfim, não sei, cada um tem a sua vida, a sua condição, aquelas pessoas que te apoiaram e deram a oportunidade de fazer você chegar até hoje. Então, é sobre essas pessoas que eu gostaria de, nesse momento de encerramento, convidar vocês para uma reflexão no modelo de uma meditação guiada. Então, eu gostaria de convidar a quem está acompanhando ao vivo, a quem depois está vendo essa palestra, de ficar numa posição estável, confortável, se possível com a costa ereta, mas pode fazê-la deitado também, não tem problema. O convite sempre é que possamos fechar nossos olhos, se possível, notando o corpo como um todo, nesse ambiente que o acolhe, notando os pontos de apoio no chão, na cadeira, notando, se possível, a temperatura do ambiente. E aos poucos, se possível, trazendo atenção e consciência à respiração, podendo fazer duas ou três respirações mais conscientes. E o convite nesse momento é que você possa se imaginar em um lugar de sua preferência, um lugar que te traga paz, um lugar que te possa trazer tranquilidade. E estando nesse lugar, você possa estar contemplando nesse momento, recordando nesse momento, toda a sua trajetória de vida, desde a sua infância, juventude, fase adulta, e reconhecendo nessa sua trajetória as pessoas que te apoiaram, sua mãe, seu pai, seu irmão mais velho, sua irmã mais velha, seus tios, suas tias, sua avó, seu avô, vizinhos, pessoas que deixaram em você suas forças e suas virtudes, que foram um exemplo a você. Que força essas pessoas tinham? Elas tinham amor, solidariedade, bondade,
Vitalidade, perseverança, coragem. Quais eram essas forças? Amor ao aprendizado, criatividade, perseverança, espiritualidade, boa comunicação. Que força essas pessoas tinham que deixaram em você suas marcas? E nesse momento, sentindo-se grato, grata por essas pessoas, sinta-se convidado a desejar bons votos a essa pessoa, onde quer que esteja, mesmo que hoje já não esteja mais entre nós. Que ela esteja bem, que ela esteja em paz, que ela esteja em segurança e que essa pessoa seja feliz. Que essa pessoa esteja bem, que essa pessoa esteja em paz, que essa pessoa esteja em segurança e que ela seja feliz. Que essa pessoa esteja bem, que ela esteja em paz, que ela esteja em segurança e que ela seja feliz. E sabendo-se que essa pessoa hoje, olhando para você, na condição que você está, na condição que você alcançou, essa pessoa também quer lhe desejar bons votos por suas conquistas, suas vitórias, suas dores também, seus sofrimentos, suas dificuldades. Então imagine ouvindo dessa pessoa que te apoiou, que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja em segurança e que você seja feliz. Imagine ouvindo dessa pessoa que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja em segurança e que você seja feliz. Que você esteja bem, esteja em paz, esteja em segurança e que seja feliz. Aos poucos, o convite é que possa ir trazendo atenção e consciência ao corpo, notando os pontos de apoio no chão, na cadeira, na cama, trazendo atenção à respiração. E aos poucos, já se preparando para encerrar esse momento, podendo com cuidado e movimentando lentamente partes do corpo, os dedos das mãos, os pés, podendo fazer um alongamento, se assim o corpo pedir, e cada um no seu tempo, abrindo seus olhos, voltando aqui para a nossa sala, né? Enxugando as lágrimas, se elas vierem, não tem problema. Isso é ótimo também. Então era isso,
pessoal, que eu gostaria de compartilhar nessa nossa primeira live, na nossa primeira quarta-feira do florescimento humano. Vou voltar aqui para minha tela para a gente encerrar, voltando aqui para os nossos tracajás, né? Nossas tartarugas. E vou passar aqui para finalizar. Deixa eu interromper aqui rapidinho, só para ver se o áudio está marcado. Tá marcado. Eu vou compartilhar um vídeo do seu Wilson, né, encerrando esse nosso momento aqui. Agradeço a Deus, a Nossa Senhora, e ao Divino Espírito Santo, por tudo que Ele fez por nós, por mim e a minha mulher e meus filhos todinho. Tudo na minha vida, no meu dia a dia, né? Não tenho palavra para agradecer ao Senhor, a Nossa Senhora e ao Divino Espírito Santo, né? Porque isso aí é uma coisa que isso vai ficar na minha lembrança. Enquanto vida eu tiver, isso aí vai ficar na minha lembrança. Então, esse foi a nossa palestra, né, que eu levei lá no CONAMAR, no 20º CONAMAR, no Encontro dos Profissionais de Recursos Humanos aqui do Amazonas. Aqui a lembrança do seu Wilson, né? Como eu falei, 1º de maio de 2020. Hoje se completam 4 anos. Então, gratidão a todas e a todos. Namastê. Já vou fazer o convite para o nossa próxima quarta-feira, não é quarta que vem, tá? É na nossa primeira quarta-feira de junho, né? Então eu vou trazer de novo esse tema aqui da Mônica Moro, né? Encontros Felizes. Eu vou até fazer um convite para ela, ver se ela pode participar também, né? Comigo, porque a gente vai falar de relacionamentos positivos. Lembra lá do PERMA, né? Então eu vou trazer temáticas de livros que eu conheço, experiências, pessoas, que tem a ver com essa experiência do florescimento humano. Então, próximo encontro estamos falando e dos encontros felizes, dos relacionamentos felizes. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, está assistindo agora. Nos encontramos na primeira quarta-feira de junho, dia 5 de junho. Até mais. Tchau.